Bem-vindo aos 10 lugares mais assombrados do Brasil, onde lendas sombrias e encontros assustadores o aguardam. De edifícios amaldiçoados a aparições fantasmagóricas vagando por ruas antigas. O Brasil abriga alguns dos locais assombrados mais aterrorizantes do mundo. Ouse descobrir as histórias assustadoras que deixaram moradores e visitantes tremendo. Fique ligado, mas cuidado, você pode nunca mais olhar para esses lugares da mesma forma. Primeiro, a loira do banheiro. Em uma escola pública no interior de São Paulo, uma jovem chamada Maria foi encontrada morta no banheiro após um terrível acidente. Dizem que ela foi vítima de um jogo cruel de seus colegas, que a trancaram no banheiro durante a noite. Desde então, seu espírito assombra os banheiros das escolas, aparecendo para aqueles que a chamam 3 vezes em frente ao espelho. Muitos alunos juram ter visto uma figura pálida, de cabelos longos e brancos, emergir das sombras com olhos vazios e um sorriso macabro. Aqueles que a veem são perseguidos por pesadelos e, em alguns casos, desaparecem sem deixar vestígios. Em uma ocasião, um grupo de estudantes decidiu invocar a loira do banheiro como uma brincadeira. Na manhã seguinte, um deles foi encontrado, desacordado no chão do banheiro, com marcas de mãos em seu pescoço. A loira do banheiro é um aviso para quem ousa desafiar o sobrenatural, e sua presença continua a assombrar as escolas por todo o país. Segundo, o Homem do Saco. Em uma pequena cidade do Nordeste, um velho misterioso perambula pelas ruas carregando um grande saco de estopa. Reza a lenda que ele sequestra crianças desobedientes que estão fora de casa após o anoitecer. Os pais costumam alertar os filhos sobre o Homem do Saco, dizendo que ele as leva para nunca mais voltarem. Certa vez, um grupo de crianças decidiu investigar e seguiu o velho até uma floresta próxima. Lá, encontraram o saco cheio de ossos e ouviram risadas ecoando entre as árvores. Nenhuma dessas crianças foi vista novamente. Anos depois, um caçador que adentrou a mesma floresta encontrou uma cabana abandonada, repleta de sacos velhos e restos de roupas infantis. Ele jurou ter ouvido sussurros e choros vindos de dentro da cabana, mas quando voltou com ajuda, o local estava vazio. O Homem do Saco continua a ser uma figura temida, e muitos acreditam que ele ainda vagueia pelas estradas, à procura de suas próximas vítimas. Terceiro, a pisadeira. Na região rural de Minas Gerais, conta-se que uma criatura esquelética e de olhos vermelhos visita as casas durante a madrugada. A pisadeira sobe nos telhados e espera que as pessoas adormeçam com a barriga cheia. Quando isso acontece, ela desce e se senta sobre o peito da vítima, causando uma sensação de sufocamento e paralisia. Muitos moradores juram ter acordado e visto sua silhueta esguia rindo enquanto desaparecia pela janela. Em uma fazenda isolada, uma família relatou que a pisadeira visitava a casa todas as noites, deixando marcas de pés sujos no teto. Eles tentaram se mudar, mas a criatura continuou a segui-los. Dizem que a única forma de se livrar dela é dormir de estômago vazio ou manter uma luz acesa. A pisadeira é uma lembrança constante de que o sono pode ser uma porta para o terror. Quarto, o chupa-cabra. No sertão da Bahia, um fazendeiro encontrou suas cabras mortas, com marcas de dentes no pescoço e completamente sem sangue. A notícia se espalhou, e logo outros relatos surgiram sobre uma criatura semelhante a um réptil, com olhos brilhantes e garras afiadas. O chupa-cabra tornou-se o terror das comunidades rurais, atacando animais e, em alguns casos, pessoas. Caçadores organizaram expedições para capturá-lo, mas ele sempre desaparecia sem deixar vestígios. Em uma ocasião, um grupo de moradores armou uma armadilha e conseguiu encurralar a criatura em um celeiro. No entanto, quando abriram a porta, só encontraram marcas de sangue e um cheiro forte de enxofre. Até hoje, muitos acreditam que o chupa-cabra ainda vagueia pelo sertão, à procura de sua próxima vítima. E sua lenda continua a assustar quem vive em áreas remotas. Quinto, a mula sem cabeça. Reza a lenda que uma mulher que teve um romance com um padre
foi amaldiçoada e transformada em uma mula sem cabeça com fogo saindo de seu pescoço. À noite, ela galopa pelos campos, assustando quem cruza seu caminho. Em uma fazenda no interior de Goiás, um vaqueiro jurou ter visto a criatura em uma noite de lua cheia. Ele tentou capturá-la, mas foi atingido por uma labareda de fogo e ficou com cicatrizes permanentes. Dizem que a maldição só pode ser quebrada se alguém conseguir arrancar o freio de ferro que a mula carrega. Em outra história, uma jovem foi amaldiçoada após roubar uma hóstia da igreja. Ela foi vista transformando-se em uma mula sem cabeça e desaparecendo na mata, onde seu galope ecoa até hoje. A mula sem cabeça é um símbolo de punição divina e um aviso para quem desafia as normas da fé. Sexto, o Saci Pererê. Em uma floresta no Paraná, um menino travesso de uma perna só, usando um gorro vermelho, assombra os viajantes. O Saci Pererê é conhecido por pregar peças, como esconder objetos e assustar animais. No entanto, em algumas versões da lenda, ele é mais malévolo. Um caçador relatou ter sido levado a se perder na mata por dias, seguindo uma risada aguda que ecoava entre as árvores. Quando finalmente encontrou o caminho de volta, estava envelhecido e debilitado, como se tivesse perdido anos de vida. Em outra ocasião, uma família que se mudou para uma casa perto da floresta começou a ouvir passos e risadas durante a noite. Eles encontraram pegadas de uma perna só ao redor da casa e objetos desaparecendo misteriosamente. O Saci é uma figura que mistura travessura e terror, e sua presença é temida por quem vive perto de florestas. E sétimo, o Corpo Seco. No interior do Mato Grosso, um homem conhecido por sua crueldade foi amaldiçoado após a morte. Seu corpo, incapaz de se decompor, voltou à vida como uma criatura seca e retorcida. O Corpo Seco vagueia pelas estradas rurais, atacando viajantes desavisados. Um caminhoneiro contou que, ao parar para ajudar uma figura à beira da estrada, foi agarrado por mãos ossudas e quase teve sua energia vital drenada. Ele só escapou porque jogou sal sobre a criatura, fazendo-a recuar. Em outra história, uma família que vivia perto de um cemitério abandonado começou a ouvir arranhões na porta durante a noite. Quando investigaram, encontraram marcas de unhas na madeira e uma figura seca e escura observando-os da escuridão. O Corpo Seco é uma lembrança de que o mal pode persistir mesmo após a morte. Oitavo, a Cuca. No folclore brasileiro, a Cuca é uma bruxa velha e assustadora que sequestra crianças desobedientes. Em uma vila no Amazonas, uma menina desapareceu após ser vista seguindo uma senhora de cabelos grisalhos. Dias depois, ela foi encontrada em estado de choque, murmurando sobre uma casa feita de ossos e uma velha que ria enquanto cozinhava em um caldeirão. A Cuca é dita como uma figura que nunca descansa, sempre à procura de novas vítimas para seus feitiços. Em outra história, um menino que desobedeceu sua mãe e foi brincar perto da floresta foi encontrado dias depois, com os cabelos completamente brancos e sem memória do que aconteceu. A Cuca é um aviso para as crianças que não seguem as regras. Nono, o Boitatá. No Pantanal, uma enorme serpente de fogo protege as florestas daqueles que a ameaçam. O Boitatá é dito como uma criatura que persegue caçadores e lenhadores, cegando-os com sua luz intensa. Um pescador relatou ter visto a criatura emergir das águas do rio, envolvendo sua canoa em chamas. Ele só sobreviveu porque jogou sua rede sobre o Boitatá, fazendo-o desaparecer. Em outra ocasião, um grupo de madeireiros que adentrou uma área proibida da floresta foi perseguido por uma luz brilhante que os levou a se perderem por dias. Quando foram resgatados, estavam desorientados e com queimaduras inexplicáveis. Muitos acreditam que o Boitatá é o espírito guardião da natureza, punindo aqueles que a desrespeitam. Décimo, o bicho-papão. Em um bairro pobre do Rio de Janeiro, crianças começaram a desaparecer durante a noite. Os pais culpavam o bicho-papão, uma criatura que se esconde debaixo das camas ou dentro dos armários. Um menino contou ter visto uma figura, alta e escura,
com olhos brilhantes e garras afiadas, arrastando seu irmão para o vão debaixo da cama. Quando os pais reviraram o colchão, não encontraram nada, mas o irmão nunca mais foi visto. Em outra história, uma família que se mudou para uma casa antiga começou a ouvir passos e sussurros durante a noite. Eles encontraram marcas de garras nas paredes e uma figura sombria que desaparecia sempre que tentavam se aproximar. O bicho-papão é o pesadelo de toda criança que se recusa a dormir no escuro. Você ousaria andar por essas ruas assustadoras após o pôr do sol, sabendo que os espíritos dos esquecidos ainda estão lhe observando? Esses lugares assombrados guardam mais do que apenas história. Eles carregam sussurros do passado, espíritos inquietos e horrores inexplicáveis. Você ousaria visitar qualquer um desses lugares? Deixe-nos saber nos comentários se você gostou desta jornada aterrorizante. Não se esqueça de curtir, inscrever-se e ativar as notificações para mais histórias sombrias. Até na próxima vez. Fique curioso, mas sempre alerta.